a coisa iria perecer nas mãos do reivindicante. Então, é muito grave isso, mesmo que o autor da posse de má-fé não tenha dado culpa, a perda ou perecimento da coisa, mas por ele estar de má-fé, ele é obrigado a indenizar, salvo se ele provar que de algum modo a coisa iria perecer nas mãos do reivindicante. Vamos citar um exemplo disso. Digamos que dois proprietários vizinhos da zona rural criam gado. E um dos proprietários viu seu touro de raça, Gir Nelore, passar para outra propriedade. O proprietário que recebeu esse touro começou a exercer sobre ele a posse de má-fé. Sabia que o touro não era dele, pela marca, pelo registro, e mesmo assim ficou utilizando ele ali na esperança de que esse touro coabitasse com as vacas lá da sua fazenda. E não avisou ao dono do touro para vir buscá-lo, para tirar. Passado algumas semanas, o touro morreu dentro da sua propriedade, onde ele estava exercendo uma posse de má-fé. Nesse caso, ele é responsável, mesmo que não tenha dado causa, esse autor da posse de má-fé, em indenizar o dono, por não ter promovido as ações necessárias no sentido de informar ao dono desse semovente para vir resgatá-lo. E ali ficou aproveitando e utilizando a posse de má-fé sobre esse semovente. No entanto, se esse autor dessa posse de má-fé sobre esse touro, no exemplo citado, conseguir ir a um veterinário e esse veterinário emitir um laudo que aquele touro estava em estado terminal, que iria falecer dentro de no máximo 2 ou 3 semanas, por uma doença, enfermidade que ele já estava acompanhando, aí ele poderá isentar a sua responsabilidade. Então veja bem como é ruim a situação daquele que exerce uma posse de má-fé. Mas ainda para esse autor da posse de má-fé, caberá o direito à indenização pela produção e custeio. Ele não tem direito aos frutos colhidos, pendentes, antecipados, mas ele faz jus, direito, à indenização pela produção e custeio. E é claro, para evitar o enriquecimento ilícito. Ele gastou para plantar, para cercar, e os frutos estão todos lá, abacaxi, mandioca, banana, laranja no pomar, e ele deve receber essa indenização. E por isso também é que cabe a compensação por tudo aquilo que ele teria que pagar para o reivindicante, a título, por exemplo, de bens colhidos, antecipados, pendentes, com aquilo que o reivindicante teria que ressarcir para ele, por exemplo, na produção e custeio. Então é possível também essa compensação. Em síntese, vamos analisar os principais direitos ou essas questões costumeiramente levantadas em relação ao autor da posse de boa-fé com o autor da posse de má-fé. O autor da posse de má-fé terá direito à indenização pelas benfeitorias necessárias, mas se não recebê-las não pode fazer retenção da coisa, no máximo buscar a reparação de danos. Ele não tem direito à indenização pelas benfeitorias úteis, voluptuárias, nem o levantamento dessas voluptuárias, e pelo não recebimento delas também não pode fazer a retenção das coisas. No tocante aos frutos pendentes, colhidos antecipados, ele não tem direito a nenhuma delas, ou seja, o autor da posse de má-fé, mas tem direito à indenização pela produção e custeio. A ele também cabe o direito, de buscar o que nós falamos aí, a compensação naquilo que ele tem para receber e naquilo que o reivindicante tem para pagar. Ruim para ele, de forma muito drástica, é responder pelo perecimento e deterioração da coisa, do bem objeto da posse, quando ele não deu causa ou motivo. Nesse caso, salvo se ele provar que de algum modo a coisa iria perecer-se ou deteriorar-se na mão do reivindicante, conforme nós exemplificamos aqui. E enfim, analisa que
para esse autor da posse de má-fé, caberá ao reivindicante optar nas suas indenizações, pagar o preço da coisa no atual estágio como ela está lá, ou optar pelo preço atual de mercado. É claro que o reivindicante não vai querer pagar o preço atual de mercado, mas da coisa como está lá nas suas atuais circunstâncias, até porque ele é vítima de uma posse de má-fé. E para o autor da posse de boa-fé, analise os senhores que há muitos benefícios. Ele tem direito à indenização pelas benfeitorias necessárias, úteis, voluptuárias, e pelo não recebimento das benfeitorias necessárias e úteis, ele pode exercer a retenção da coisa até a indenização delas. No tocante à benfeitoria voluptuária, de mero deleite ou embelezamento, ele pode promover o levantamento dessa, chamado justolendi, quando não houver detrimento da coisa, salvo se de outro modo ele não optar por buscar a indenização desse valor. No tocante aos frutos, o autor da posse de boa-fé tem direito aos frutos colhidos, que se presumem maduros, já separados do talo. E, em relação aos frutos pendentes ou colhidos antecipadamente, ele tem que devolver ao reivindicante. Mas ele também tem direito, esse autor da posse de boa-fé tem direito à indenização pela produção e custeio, tudo aquilo que gastou para estruturar, cercar, adurar, plantar, adubos, ele vai ter direito à indenização. No tocante à perda, perecimento ou deterioração do bem objeto dessa posse de boa-fé, se o autor dela não deu causa, não deu motivação a esses eventos, ele não pode ser pago, não pode ser imposta a ele qualquer tipo de cobrança ou exigência se ele não deu causa ou culpa a essa deterioração ou perecimento. Muito bem, no tocante ao valor da indenização, surge para o reivindicante que ele deve adotar o preço atual de mercado e não o preço atual das coisas, como estão lá, nas circunstâncias atuais, como se encontra, já com algum desgaste, já com alguma perda, mas o preço atual de mercado. Feitas essas observações importantes sobre a posse de boa-fé e de má-fé, nós vamos falar agora sobre a posse nova e posse velha. Disse que uma posse é nova quando ela tem menos de ano e dia. E que uma posse será velha quando ela tiver mais de ano e dia. E qual seria o reflexo disso prático? Na posse nova, espera-se que o juiz conceda uma liminar, porque se tratando de algo novo, tão novo que não tem um ano ainda, mas menos de ano e dia, o juiz poderá conceder uma liminar. No tocante à posse velha, dificilmente o juiz concederá uma liminar, porque ela já tem mais de ano e dia, e mostra de alguma forma a negligência do dono da coisa, que deixou o autor da posse fazendo as benfeitorias, tratando disso ou daquilo outro, e ele, claro, vai ter direito a certas indenizações e, quem sabe, até conseguir o título por parte do juiz. Então, a observação prioritária nessa diferença básica de posse nova e posse velha é que na nova, certamente, quando se buscar os mecanismos de defesa, o juiz vai, costumeiramente, presentes os pressupostos do periculo in mora, fumus bonis e uris, dar uma liminar, conceder uma liminar. E já se tratando de uma posse velha, ele vai adotar o rito comum ordinário. Dificilmente ele concederá a liminar. Então ele adota o rito comum ordinário com suas fases postulatória, instrutória, saneatória e decisória, porque ele tem o temor de que, se tratando de uma posse velha, aquele autor da posse já tem direito de algumas garantias, ele tem direito, acima de tudo, de se defender, o que não impede também ao autor da posse nova se defender após a liminar. Depois da liminar, o juiz fará a justificação prévia, vai abrir prazo da defesa para o autor da posse.
para se saber se é uma posse, por exemplo, de boa-fé, de má-fé. Você tem direito à indenização pelas benfeitorias, pelos frutos, pela produção e custeio e todas essas questões que sempre são levantadas na justiça. Mas observa-se que algumas pessoas confundem a posse nova com a posse velha, com aquelas ações chamadas de ação de força nova e ação de força velha. A ação de força nova está relacionada com o tempo que existe de uma turbação ou esbulho numa posse que está sendo estruturada. Você tem uma posse numa área rural ou urbana que está sendo estruturada há 1, 2, 3 anos. E dentro dessa sua posse encontrou alguém que veio fazer uma turbação ou esbulho. O que seria turbação ou esbulho? Turbação, a invasão parcial. Esbulho, a invasão total. Então veja bem que o nosso parâmetro aqui agora, para se falar de ação de força nova e ação de força velha, dá-se em relação ao tempo da turbação ou do esbulho existente numa posse que está sendo estruturada. Se você, por exemplo, tem uma posse de 3 anos e há 8 meses um vizinho lá dessa posse começou a fazer uma turbação, essa turbação só tem 8 meses, ou seja, tem menos de ano e dia. Caberá para o dono da posse manejar uma ação de força nova, porque a turbação tem menos de ano e dia, seja a turbação ou esbulho, e o juiz poderá conceder uma liminar, nesse caso, em favor do autor dessa posse. Veja que as pessoas têm uma certa confusão. Eu estou falando de uma posse velha, e dentro dessa posse velha poderá ser articulada uma ação de força nova, porque o parâmetro para a ação de força nova leva em consideração não o tempo da posse velha, mas o tempo que existe efetivamente da turbação ou esbulho praticado dentro dessa posse. Muito bem, mas se nessa mesma posse de 3 anos, o autor dela sofreu um esbulho que já tem mais de ano, caberia, portanto, o autor da posse se defender por meio de uma ação de força velha, porque o esbulho já tem mais de ano e dia. E aí, certamente, o juiz vai adotar nessa ação de força velha o rito comum, ordinário, ou seja, as fases postulatória, instrutória, saneatória e decisória. Dificilmente ele vai conceder uma liminar, porque ele observa que já tem alguém que possui a posse há mais de 3 anos. E ali ele tem direitos, benfeitorias, e de alguma forma o dono desse bem que está sendo estruturado essa posse foi negligente, abandonou, deixando que mais de 3 anos uma pessoa fosse ali fazendo benfeitorias, construindo algo que precisa ser indenizado. Então, tanto na ação de força nova como na ação de força velha, todas elas serão concedidos direito de defesa, né, a quem está ali fazendo uma turbação ou esbulho. Mas a diferença sutil é que na ação de força nova o juiz pode adotar esse rito especial concedendo uma liminar. E na ação de força velha, nós teremos que, por regra, o juiz, muito prudente, vai adotar o rito comum ordinário, com as suas fases específicas, abrindo prazo para a defesa daquele que está ali praticando o esbulho, a turbação, numa outra posse que já existe. Então, é necessário distinguir o que seria apenas uma posse nova, de menos de ano e dia, com a posse velha de mais de ano e dia, com as ações de força nova e com as ações de força velha. As ações adotam como parâmetro o efetivo tempo de esbulho ou turbação praticados numa posse existente. E a posse nova traz como parâmetro o efetivo tempo de existência ou estruturação dessa posse, que pode ser de menos de ano e dia e mais de ano e dia.
Trabalhado nessa perspectiva aí de qualificação doutrinária das posses, nós vamos agora analisar a posse titulada e não titulada. Disse que uma posse é titulada quando ela possui algum tipo de título, seja um documento particular, seja um documento público, a exemplo da cessão de direito de posse, que se faz lá no tabelionato de notas, ou a cessão de direitos hereditários. Quando alguém tem um título desse, dizemos então que alguém tem a posse titulada. Mas nem sempre as pessoas têm um título na posse. Ele começou do zero ali, fazendo a sua primeira cerca, estruturando uma casa, fazendo plantações, mas sem nenhum título. Então é uma posse não titulada ou sem título. Depois que nós observamos isso, nós vamos analisar que existem as posses que são consideradas contínuas e não contínuas, né? A posse contínua é aquela cujo lapso temporal dela não foi fragmentado. A pessoa, por exemplo, o autor da posse, detentor, terceiro em nome de outra pessoa para ratificação posterior, desde o primeiro dia está ali até completar 5 anos para depois pleitear na justiça o título por meio de uma ação de usucapião. Temos aí o que nós conhecemos, portanto, por uma posse contínua, sem fragmentação do seu lapso temporal. Mas a posse também pode ser descontínua, quando esse lapso temporal foi fragmentado. Aí as pessoas perguntam, como assim? Determinada pessoa comprou os direitos de posse de determinada cidadã ou cidadão que tinha 1 ano de posse. E comprou de mais outro 2 anos de posse. Já tem 3 anos. E ele agora vai terminar os 2 anos que não tinha para completar os 5 anos de posse e pleitear na justiça. Então, é possível a aquisição, a transferência de tempos de posse, o somatório de tempo de posse, sim. E para isso nós vamos encontrar as expressões em latim chamadas successio possessionis e accessio possessionis. O successio possessionis é a transmissão do tempo de posses do falecido para os seus sucessores a título singular ou a título genérico. E esta é a transmissão ou soma de posse que o legislador tem pontuado sobre elas, como se fosse boa para evitar a especulação, que são posses contínuas, né? Sem essa fragmentação, né? Homogêneas. No entanto, nós não podemos ignorar que existem posses diferentes, feitas até mesmo por aquele que já tem um título dominial, que vai fazendo ali posse ao lado de sua casa ou de outra forma, que adquiriu um pedaço de um e de outro. Somar pode, e nesse caso nós teríamos o somatório chamado accessio possessionis. Costumeiramente se dá por meio de cessão de direitos de posse, feita no tabelionato de notas, ou por meio de documento particular. Se o juiz vai acatar o tribunal, é outra história, para evitar inclusive a chamada especulação. Nós já temos julgados da jurisprudência dos tribunais superiores dizendo que para as modalidades de usucapião especiais, como a usucapião especial urbana, rural, familiar, coletiva expropriatória, esse tipo de somatório de posses diversas não estão sendo apuridos pelos tribunais, para evitar o fenômeno da especulação. Muito bem, feita essa abordagem da posse contínua, descontínua, do somatório de tempo de posses, nós vamos falar das famosas posses direta e indireta. A posse será direta quando tivermos alguém que de forma imediata, diretamente, esteja exercendo ela sobre o bem, objeto dessa posse. Sobre o bem, a coisa que pode ser móvel, semovente. Então, aquele que tenha ali de ligação direta, estaria exercendo uma posse direta. E a posse indireta é alguém que de forma imediata, indireta, está exercendo essa posse. Costumeiramente, vamos citar um exemplo, o proprietário, aquele que tem domínio, exerce a posse direta, porque ele está distante. E lá, na sede do seu imóvel, ficou o detentor.
o administrador que está exercendo efetivamente a posse direta. E o proprietário, aquele que detém o domínio, exerce apenas a posse indireta. Mas nada impede que, em muitas circunstâncias, o próprio proprietário que detém o domínio exerça simultaneamente a posse direta e indireta. Quando, por exemplo, ele é o dono da chácara, da fazenda, e está lá, morando lá mesmo, exercendo a posse direta e indireta. Nós temos outras circunstâncias, sempre exaltadas pela doutrina, de 3 casos curiosos, onde nós vamos encontrar o exercício simultâneo da posse direta e indireta, que são os casos de comodato, locação e usufruto. A pessoa que está no usufruto, usufrutuária, ali enquanto vida tiver, usufruindo como se fosse proprietário da coisa para pagar os seus tributos, fazer as defesas necessárias, está exercendo de forma concomitante a posse direta e indireta. O mesmo se dá em relação à locação. E até sublocação. Quando a pessoa está numa locação, o dono do imóvel, que é o locador, e aquele que está lá morando, o locatário, durante esse contrato de inquilinato, de locação, exerce simultaneamente a posse direta e indireta, de forma concomitante, simultânea. Por isso, durante essa locação, ele tem que defender, proteger, pagar ali algumas coisas a título de taxas ou tributos, né? Porque ele está nessa condição de exercício simultâneo da posse direta e indireta. A exemplo do comodato, que é o empréstimo infungível, né, de coisa gratuita. O cidadão empresta o apartamento dele lá na orla marítima para você, para passar 30 dias de férias. Nesse período você está ali com a posse direta e indireta, cuidando, zelando, protegendo, né? E por isso há um dispositivo aí dentro do nosso Código Civil que fala que cabe a defesa do detentor direto contra o possuidor indireto. E quando se lê esse dispositivo, fica um pouco assustado. Às vezes o cidadão está ali na condição de locatário, de usufrutuário ou de comodatário, e o dono da coisa resolve reivindicá-la antes do término de um contrato de locação, de usufruto ou de comodato, e sem nenhum motivo justo. E nesse caso, quem está ali como detentor da posse direta poderá ir à justiça defender para que o contrato permaneça até o seu final. Nós vamos ainda pontuar sobre a posse ad interdicta, a posse de fâmulo, a posse do detentor. A posse ad interdicta é aquela posse exercida por determinada pessoa, onde ela pode exercer todos os mecanismos de defesa, mas jamais poderá pleitear o usucapião desse bem, objeto dessa posse. Ou seja, ela vai defender, mover as ações necessárias de defesa, mas jamais poderá pleitear o usucapião sobre esse bem que ela está exercendo a posse ad interdicta. Há uma posse muito curiosa que chama-se posse de fâmulo, que é aquela posse exercida por determinadas pessoas numa relação de subordinação, principalmente estatutária de trabalho, em que o servidor, o funcionário, está exercendo a posse de determinado bem que pertence ao poder público. E depois de determinada hora ou período tem que devolver esse bem. A exemplo do policial, que utiliza a arma, a viatura, e no final do expediente tem que devolver. O mesmo se dá com os presidiários, lá nas penitenciárias agrícolas, que utilizam as ferramentas, instrumentos de trabalho, e no final do expediente tem que deixar tudo aquilo ali devolvendo para a administração do presídio. Então essas são chamadas posse de fâmulo, né? Ao lado da posse de fâmulo nós temos a posse do detentor, que é esse chacareiro, administrador que está ali tendo uma relação direta, que vai conservar, fazer a gestão, mas também não pode pleitear a aquisição desse bem
por meio da usucapião, porque este contrato que está colocando esse gestor lá na condição de detentor inibe essa possibilidade de arguir ao usucapião. Então esse contrato excepcionaliza qualquer requerimento nesse sentido. Então nós temos, curiosamente, essas formas de posse ad interdicta, posse de fâmulo, posse de detentor, a posse dessa terceira pessoa que faz e que está exercendo a posse em nome de alguém que está ausente desse local, mas que poderá ratificar esses atos posteriormente. É hora de analisar, por fim, quem são os legitimados para a aquisição da posse. Qualquer pessoa maior, capaz, na plenitude de seus atos civis, são legitimados para a aquisição da posse. Assim como o terceiro ou o mandatário com procuração em nome de outra pessoa também pode pleitear essa posse. As formas de aquisição da posse pelos eventos intervivos e causa-mortes. Intervivos, entre vivos, a seção de direito de posse. Além dela, nós temos a doação, a renúncia. Observe, os senhores, que apenas o abandono temporário de uma posse sem a intenção induvidosa de não mais reavê-la não caracteriza algo que o autor dessa posse deixou de lado o seu direito. Então, só quando ficar bem evidenciado que não quer mais exercê-lo, que abandonou sem a intenção de voltar a ocupá-lo e terminar a sua estruturação para se atingir a propriedade. Mas nós temos os mecanismos de aquisição da posse por meio causa-mortes, que são a cessão de direitos hereditários, o testamento e todas as modalidades de inventário judicial, extrajudicial, rolamento comum e sumário, onde há esse evento morte. Por exemplo, o testamento é feito em vida, mas só produz efeito após a morte do autor do testamento. Alguns aspectos interessantes que envolvem a extinção da posse, que, é claro, extingue com essa venda ou transmissão interviews ou causa-morte, mas principalmente com o perecimento ou deterioração do bem objeto da posse ou por intervenções do poder público, a exemplo do confisco, da declaração de bem vago, da desapropriação e da requisição administrativa. Há eventos, portanto, que nós vamos encontrar que se dão da parte do poder público. Se lá na posse onde você trabalhava com benfeitorias estavam sendo plantadas drogas, maconha, papoula, cocaína, este bem objeto dessa posse poderá ser confiscado. Se a sua posse era um lote urbano, que você não zela dele, limpa, tira o lixo, o poder público, o município, pode declarar ele como bem vago, segundo o Estatuto das Cidades, também um Código Civil. E mais do que isso, em outras circunstâncias, o poder público, por utilidade, necessidade e interesse social, pode fazer a desapropriação do bem objeto de sua posse para suprir o interesse e a necessidade pública, para a utilidade e necessidade pública ou interesse social. E, na outra parte, a requisição administrativa com ulterior indenização, principalmente para, no caso de iminente perigo, como está lá no artigo 5º da Constituição Federal, fazer alguma obra de interesse coletivo, tubulações, passagem de canos de esgoto, rede de fiações e assim por diante. Aqui, portanto, nós fechamos essa nossa abordagem cinzela sobre teoria geral da posse, analisando os seus principais aspectos: qualificação doutrinária, legitimados, dispositivos legais, que são costumeiramente tratados nessa parte inicial do direito das coisas. E a gente segue assim, um prazer, muito obrigado pela sua audiência e por estar aqui compartilhando com a gente esse momento.